Caríssimos irmãos, fazendo uma caminhada um pouco na história da salvação, nós reconhecemos que Deus Pai, quando criou o universo, criou o mundo, com todas as suas obras da criação, criou tudo belo, tudo perfeito. Criou o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança. Porém, o homem e a mulher, no mau uso da sua liberdade, acaba gerando a morte. E acaba o pecado marcando a destruição. Acaba o pecado crescendo através da geração da morte, da violência, e cada vez mais crescente. E cada vez mais o homem, a mulher, a humanidade se afastando de Deus. Deus, de diversos modos, tenta buscar falar com a humanidade, mas a humanidade marcada pelo pecado se afasta cada vez mais de Deus. Deus envia então os seus profetas, alertando, chamando a atenção, fazendo promessa de que enviaria o seu escolhido, o seu Messias, para que pudesse resgatar aqueles que quisesse, aqueles que fossem seus, para a vida eterna. Uma vida diferente dessa que gera a morte. E dentre esses, Deus envia João Batista, que podemos dizer que é o último profeta do Antigo Testamento e ao mesmo tempo o primeiro profeta do Novo Testamento. É o único dos profetas que vai poder contemplar a realização das promessas do Senhor. E João Batista, ao anunciar os planos de amor que Deus tem para toda a humanidade, para cada um de nós, João Batista vem anunciar um batismo como uma marca de conversão, um rito de mudança de vida, a partir daquela água derramada, aquela água simbolizando de que estará purificado, estará abandonando a sua vida marcada de pecado, marcada de negação a Deus, e se abrindo a uma vida nova. Com isso, o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, que não havia necessidade, porque Ele nunca pecou, Ele é o próprio Deus, mas Ele vai e se apresenta anonimamente, nada de glamour, nada de aparecer, nada de flashes, etc. e tal, não, mas anonimamente. Jesus vai até João e vai receber o batismo. Vai receber o batismo para poder marcar o início da sua missão, para poder mostrar também a nós a importância do batismo, que pelo batismo está marcado, primeiro, que nós somos chamados por Deus, nós somos chamados e nós somos enviados para uma missão. Pelo batismo, nós também nos comprometemos a uma fidelidade a Deus Pai, a um compromisso. Nós, olhando a história, a tradição da igreja, a gente vê que o início, as primeiras comunidades, as comunidades primitivas,
levavam muito a sério o batismo. Só recebiam o batismo as pessoas, os homens e as mulheres que estavam dispostos realmente a levarem a fé a sério, a levarem as promessas de Deus a sério. Infelizmente, nos dias de hoje, nós, por um lado, nós temos a pessoas que realmente vivem uma dimensão da fé maravilhosa, uma dimensão da fé sensacional, na sua simplicidade, na sua oração, na sua confiança em Deus, que lutam, labutam, enfrentam as noites traiçoeiras, as dificuldades, confiantes no batismo que receberam. Mas, infelizmente, uma grande maioria dos cristãos não sabem o que fazer com o batismo que receberam. Não sabem, muitas das vezes, a importância do que é ser batizado. Teoricamente, poderíamos responder: não, pelo batismo nos tornamos membros da igreja, pelo batismo nos tornamos participantes da glória do céu. Mas e daí? O que significa isso? O que significa pelo batismo? Se nós tentarmos traduzir, colocarmos de uma forma mais simples possível, pelo batismo nós somos marcados, primeiramente, como propriedades realmente do Senhor. Então, quando nós somos batizados, deveríamos fazer essa primeira pergunta: eu quero realmente ser pertença do Senhor? E ao mesmo tempo, ser pertença do Senhor é se deixar ser guiado, é praticar a vontade, os planos do Senhor em nossas vidas. Como eu brinquei, falei na missa de 8h30, e permita-me, os músicos, o padre desafinado, mas com a ajuda do coral, que é a assembleia aqui reunida, que vai me ajudar, se a gente puder responder de uma forma simples o que significa ser batizado, a gente poderia responder como aquela música infantil do Padre Zezinho. Ser batizado significa amar como Jesus amou. Chegar ao fim do dia é chegar ao fim da nossa jornada. Cabe nos perguntar: será que eu tenho amado como Jesus amou? Será que eu tenho pensado como Jesus pensou? Será que eu tenho sorrindo como Jesus sorriu? Será que eu tenho feito as menores coisas como Jesus fez? João Batista nos lembra que ele trazia um batismo de conversão, mas que viria alguém maior do que ele, que
traria o batismo do Espírito Santo e do fogo. Nós recebemos esse batismo, o batismo de Jesus, o batismo que nos faz realmente ser sal da terra e luz do mundo. Sal no mundo sem gosto, no mundo aonde que dita a norma da morte, e nós temos que ter o tempero da vida. E qual é o tempero da vida? É o amor. Não há outro tempero. Não há outro tempero. O tempero da vida é o amor. E ser luz do mundo. Ser luz do mundo é ser sinal da presença de Deus. No mundo, aonde que também vai ditar todas as contradições do mundo. Todas as contradições dos valores éticos, morais, e nós somos chamados no local aonde nós estivermos para fazermos esta diferença. Caríssimos, vejamos a importância, quanto o Senhor Deus conta com cada um de nós que somos batizados. Para o povo judeu antigo, achava que Deus contava apenas com aquele povo que tinha nascido judeu. Pedro, quando vai na casa de Cornélio, que era um centurião, era um soldado romano, era um pagão, Pedro vai chegando lá e ouvir todas aquelas maravilhas que Cornélio tinha contado para ele, da adesão de Cornélio à pessoa de Jesus Cristo, ou seja, a mudança que aconteceu na vida de Cornélio, quando Cornélio começou a amar, quando Cornélio começou a pensar da forma como Jesus pensou, a viver da forma como Jesus ensinou. Quando Pedro conta toda aquela maravilha, e Pedro vai primeiramente anunciar: vejo que Deus não faz acepção de pessoa. Vejo que essa realidade de amar, de ser batizado, está aberto para todas as pessoas que desejarem, que quiserem, que acolherem o Senhor Jesus. Então, também é um ato de acolhimento, já está mais ainda no momento, na hora, da gente realmente acolher o nosso batismo. Pararmos um pouco de simplesmente aquela forma de quem quer acolher, quem já acolheu Jesus, levante a mão. Não, mas acolher o Senhor Jesus realmente na vida encarnada, na vida do nosso dia a dia, no amar, no pensar, no agir, na nossa situação concreta. Desta forma, sim, nós estaremos vivenciando o nosso batismo. Bem sabemos que sozinho nós não vamos conseguir amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. É uma tarefa fácil? Sim ou não? É uma tarefa difícil? E muito, e muito. Por isso que nós precisamos de quem? Do Espírito. E quem é que nós recebemos no batismo? No batismo nós nos tornamos templo de quem?
do Espírito Santo. Então, que nós permitamos que o Espírito Santo abrase em nós atitudes que possa transformar o mundo, que nós possamos ser fiéis ao plano do Senhor Deus, possamos transformar o meio em que nós vivemos, e desta forma estaremos vivenciando de uma forma real o batismo que recebemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.